meus irmãos, do mundo material, encarnados, e do mundo espiritual, desencarnados, né, que porventura também estejam aqui comigo assistindo a este vídeo, né, a gravação deste vídeo, né, e no meu canal aqui no YouTube, Universo Esotérico. O tema de hoje é livre-arbítrio, segundo a visão espírita, né? Segundo a ótica do espiritismo. Antes de mais nada, eu peço que deem seu like, né? Ativem as notificações, comentem à vontade, né? Façam várias perguntas, eu responderei a todas, e compartilhem o vídeo, né? Compartilhem o vídeo, divulguem o vídeo para todos, porque propagar a doutrina espírita é um ato de caridade. Então, vamos lá abordar o nosso tema de hoje, que é o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões e de agir de acordo com a própria vontade, sem ser determinado por fatores externos ou predestinado. É a ideia de que cada indivíduo tem poder de escolha e responsabilidade sobre suas ações, podendo exercer sua autonomia e tomar decisões independentes. No entanto, a questão do livre-arbítrio é um tema debatido há séculos na filosofia e na religião, levantando questões sobre determinismo, causalidade e influências externas sobre as escolhas humanas, né? Sob a ótica da ciência, né? Sob a visão do espiritismo, o livre-arbítrio é a capacidade que temos de escolher e tomar decisões livres e conscientes em relação às nossas ações, pensamentos e sentimentos. É a liberdade que possuímos de optar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e assumir as consequências dessas escolhas. Então, meus irmãos, todos nós, no mundo encarnado e desencarnado, usufruirmos da dádiva, da bênção do livre-arbítrio. Ou seja, você faz o que quiser de suas vidas, mas, claro, colhe o que você plantou. É o livre-arbítrio, conceito no mundo, é este conceito no mundo espiritual e no mundo material, né? Principalmente que quando reencarnamos, né, antes de reencarnar, nós escolhemos o nosso padrão de vida aqui neste planeta, a nossa missão aqui nesse planeta, entendeu? No planeta Terra. Nós escolhemos o que seremos, nós escolhemos a estrada pela qual passaremos, mas não está nada determinado, não está nada prefixado, entendeu? Não está nada estático, não está nada estático, entendeu? O prefixado que pode existir antes de encarnar, ele não é eterno. O que você planejou para a sua reencarnação, você pode modificar a qualquer momento dentro da sua vida. Você pode se auto-sabotar. Você pode estar passando por expiações, estar passando por momentos tristes em sua vida, mas isso não é
fixado para sempre. Você pode mudar, entendeu? Aquilo que você está passando. Você pode mudar a ordem natural das coisas através do livre-arbítrio. Então você pode escolher viver em um mundo melhor. Você pode escolher ter boas relações com o seu semelhante. Você pode escolher se amar. Você pode escolher amar o próximo. E aí sim abreviar as suas reencarnações através do cérebro. Então você pode modificar, entendeu? Isso chama-se o livre-arbítrio, entendeu? Ou simplesmente aquilo que você planejou antes de encarnar, você pode seguir, né? O espírito pode planejar antes de reencarnar, viver uma vida de ajuda, entendeu? Para o mundo espírita, para a divulgação do conceito do espiritismo aqui neste planeta, a propagação da doutrina espírita aqui neste planeta, e ir até o final de sua encarnação com isso. Né? Ir até o final de sua encarnação. Entendeu? Ou pode abandonar tudo e migrar para o caminho do mal. Esse é o livre-arbítrio, entendeu? Mas sempre optando pelas consequências. O Dr. Bezerra de Menezes, que foi o nosso Allan Kardec, né? O nosso considerado como o Allan Kardec brasileiro, uma das encarnações dele foi o profeta Matias. Né? Foi o apóstolo Matias. Então, o apóstolo Matias sempre teve uma vida dedicada a Jesus Cristo, à propagação dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? Depois ele desencarnou e veio encarnar como o doutor Bezerra de Menezes, médico cuja falange se responsabiliza pela maioria dos tratamentos espíritas de cura na maioria dos centros espíritas, na maioria das casas espíritas aqui no Brasil. Mas antes, foi feita a seguinte pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes, antes quando ele ainda não era o médico, Dr. Bezerra de Menezes. Quando o doutor, foi feita a seguinte pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, aqui, o nosso Allan Kardec brasileiro. Você quer ir para um mundo melhor? Para um mundo feliz? Você já tem essas condições. Aí o espírito do Dr. Bezerra de Menezes disse, não, eu não quero. Quero continuar ajudando enquanto houver um habitante do planeta Terra em desconsonância com as leis de Deus, em desconsonância com o cristianismo, em desconsonância com o mundo espiritual, eu não quero ir para um mundo feliz, que é uma das espécies de mundo abordadas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Um mundo feliz. Ele não. Então ele, através do seu livre-arbítrio, desejou continuar fazendo bem. E Dr. Bezerra de Menezes, através de sua maravilhosa falange espiritual, ele profere as suas bênçãos de cura, nos tratamentos de cura, nas casas espíritas por todo o Brasil. Veja o que um exemplo de livre-arbítrio para esse grande mestre da medicina, que foi aqui enquanto encarnado e agora é como desencarnado, como espírito de luz, como espírito maravilhoso. Então, continuando,
no Espiritismo, acredita-se que somos seres dotados de livre arbítrio para evoluirmos e aprendermos com nossas experiências e que essa liberdade de escolha é fundamental para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Antes do livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas ações e temos a oportunidade de crescer e progredir espiritualmente. Entendeu? É através do livre-arbítrio que nos desenvolvemos moral e espiritualmente. É através das escolhas que nós fazemos, tanto no plano espiritual, né, quanto no plano material. Né? Se escolhermos o bem, se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Se plantarmos o bem, colheremos o bem e reduziremos o número de nossas encarnações. Se plantarmos o mal, colheremos o mal e aumentaremos o número de nossas encarnações, no sentido de que nós nos tornemos, em ambas as hipóteses, porque isso é inevitável, espíritos puros. Espíritos em consonância com o mundo espiritual. Espíritos lapidados. Espíritos perfeitos. Então, você é responsável pelos seus atos. Plante o bem e colhe o bem. Você reduzirá o número de suas encarnações. Plante o mal e colhe o mal, que você aumentará o número de suas encarnações. Você um dia se tornará um espírito puro. Você um dia se tornará um espírito de luz que não precisará mais reencarnar. Não precisará mais ocupar esta matéria. Mas pode ser rápido, mais rápido, ou menos longo, ou pode demorar ainda mais. Né? Então, esse é o livre-arbítrio, uma dádiva de Deus. Deus não determina nada. Você planeja uma encarnação ainda no plano astral e pode mudar a sua encarnação. Pode desviar a sua trajetória. Mas você é que decidirá. Deus não decide por você. Você não é marionete de Deus. Somente você pode decidir. Você é o responsável pelos seus atos. Não culpe ninguém se der errado. Culpe você mesmo, meu irmão, caso você tenha ido por um caminho mau. Eu optei por um determinado trabalho, mas deu errado. Deu errado porque o meio ou o trabalho optado foi errado, ou o meio pelo qual eu trilhei, ou a jornada pela qual eu trilhei, foi errada. Mas não foi a culpa de Deus, como normalmente as pessoas fazem, né? Dizem, ou culpa de fulano, ou culpa de ciclano. Foi sua culpa, ou foi minha culpa, foi nossa culpa, porque nós temos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio é maravilhoso. Tudo está em nossas mãos. Nós decidimos a construção da nossa jornada. Só não poderemos mudar o dia da nossa desencarnação. Como ela acontecerá. Mas, enquanto isso, nesse ínterim, nós temos tudo em nossas mãos. Só depende de você, meu irmão, minha irmã. Então vamos aqui abordar agora, né,
o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio, segundo o Livro dos Espíritos. Questão 843. O espírito, respondida pelo Espírito de verdade, a questão 843. Pergunta feita por Allan Kardec ao Espírito de verdade, que é o conjunto de todos os espíritos, na verdade, chamado de Espírito de verdade, conjunto de todos os espíritos que auxiliaram Allan Kardec na criação da codificação kardecista. Vamos lá. Pergunta de Allan Kardec, questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? O Espírito de verdade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Sim, pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de obrar, de pensar, de criar. Sem o livre-arbítrio, responde o Espírito de verdade, o homem seria uma máquina. Né? O homem seria robotizado, estaria aqui neste planeta robotizado, seria uma máquina. Continuando, questão 844, Allan Kardec pergunta, o Espírito de verdade responde: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir. Desde o seu nascimento, o homem goza da liberdade de agir, de pensar, de modificar, de criar. Então, desde o seu nascimento, o homem já usufrui da dádiva, da bênção do livre-arbítrio. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 844, né? O livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Allan Kardec pergunta. A liberdade, como eu falei, de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em consonância com o que a sua idade reclama. Então, quando o homem ele é criança, as suas faculdades mentais, para agir conforme, em consonância com o livre-arbítrio, ainda é precária. Só na maturidade ele vai começar a desenvolver o seu livre-arbítrio, né? Na fase adulta e assim por diante. Quando criança, ainda é precária, né? O espírito encarnado não pode agir num corpo material de criança como agiria se adulto fosse. Então, o início, ou seja, na fase de criança, ainda é precária a dádiva do livre-arbítrio. Questão 846, Allan Kardec pergunta, o Espírito de verdade responde. Sobre os atos da vida
nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem o que nos mundos onde os corpos são menos materiais. Entendeu? É a questão 846 do Livro dos Espíritos. Então, é predominante na literatura kardecista, na codificação kardecista, o conceito, né, de livre-arbítrio. O espírito, repito, certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a Terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Ou seja, o espírito encarna, entendeu? Um espírito já com predominância espiritual de homicida, encarna e continua como homicida. Né? Então, já é instintivo dele. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar, senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto. E pior ainda, ele nem sonha, mas, enfim, precaver contra o mal. E é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Ou seja, o livre-arbítrio, devido a um instinto maléfico, nefasto, nefando do homem enquanto matéria, cerceia o seu livre-arbítrio. Causa obstáculo, obstaculiza o livre-arbítrio no sentido de promover o bem, a caridade, o seu instinto ruim, o seu instinto maléfico. Questão 847. Allan Kardec pergunta, o espírito de verdade responde. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. E, desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota. Idiota, aqui, é no sentido de pessoas com problemas mentais, deficiências mentais. Né? Era o termo da medicina na época. Né? Então, ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Entendeu? Então,
aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento. A pessoa pode ter habilidades de um advogado, de um médico, de um dentista, né, de um engenheiro, mas ter nascido no corpo de um mendigo. Entendeu? Então, a situação atual da matéria causa obstáculo, volto a afirmar, ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio, no caso dessa pessoa encarnada, fica prejudicado devido à ação nefanda da matéria. Né? Então, essa é a importância do livre-arbítrio no mundo material e no mundo espiritual. Ele existe no mundo material e no mundo espiritual. As pessoas com uma certa capacidade intelectual podem estar prejudicadas pela sua situação. A capacidade intelectual ou espiritual pode estar prejudicada por uma situação, pela sua situação material em que ocupa. Questão 849 do Livro dos Espíritos, continuo. Pergunta de Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O Espírito de Verdade responde: o instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança aplica sua liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que faz. Entendeu? Então, quanto mais esclarecido for a pessoa, mais capacidade ela tem de agir conforme o seu livre-arbítrio. Né? Volto a afirmar, conforme o Espírito de Verdade, o instinto, o que não o impede, a resposta, né, a pergunta, o instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. O instinto aí é sinônimo de intuição. Né? O instinto aí, abordado pelo Espírito de Verdade, é o sinônimo de intuição. Tá? Mas a intuição, no caso, a intuição que não impede de cercear seu livre-arbítrio de agir. A intuição é uma coisa, o livre-arbítrio é outra. O livre-arbítrio é quando você age. Entendeu, irmãos? Isso aí, da forma que você quiser. Volto a afirmar, sempre semeando o que você plantou, conforme seus atos. Então, vamos continuar aqui. O Livro dos Espíritos. Vamos lá. A questão 850. O Espírito de Verdade responde à indagação de Allan Kardec. Questão 850. Deixa eu ver aqui. Questão. A posição social, pergunta Allan Kardec, não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências, responde o Espírito de Verdade. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-os, entretanto,
a responsabilidade é pelo pouco esforço que fizerdes para vencer os obstáculos. O cargo que você ocupa, às vezes, está em desconsonância com o que você é de verdade. Você tem que agir no seu trabalho conforme o cargo que você ocupa e cerceando o seu livre-arbítrio para agir ou para fazer o bem de alguém ou de uma coletividade. Nos vários cargos que o espírito ocupa quando encarnado aqui no mundo material. Você quer seguir uma forma e você não pode, porque o seu cargo diz para você agir de uma outra maneira. Né? E o seu livre-arbítrio quer que você haja de uma maneira mais voltada ao mundo espiritual, mais voltada ao mundo além túmulo, né? E você às vezes aborrece a pessoa, porque a gente está em um mundo de provas e expiações. Então o mundo material às vezes nos impede de sermos o que nós somos para a subsistência nossa. Entendeu? Mas sempre temos que levar em consideração, seja qualquer cargo que a gente ocupa, sempre se elevar para o bem. É melhor você se prejudicar do que prejudicar o seu semelhante, acima de tudo. Gente, espero que tenham gostado aí do vídeo. Conforme o tema, o vídeo será curto, conforme o tema, o vídeo será mais longo, né? Mas eu espero que todos tenham gostado do tema de hoje, livre-arbítrio conforme o Espiritismo, né? E estou aqui com o meu canal no YouTube, Universo Esotérico. Universo Esotérico. Deem seu like. Ativem as notificações. Comentem. Façam perguntas. Façam inúmeras perguntas, eu respondo todas. E, acima de tudo, compartilhe o vídeo. Propague o Espiritismo. Divulgue a doutrina espírita. Pois, divulgar o Espiritismo, a doutrina espírita, é um ato de caridade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Namastê, muita paz, muita luz.